A internet está caindo, mas eu não vou parar de pregar a palavra. Não vou parar de ministrar a palavra. Porque foi para isso que eu vim a esta terra, a este mundo. Cumprir o propósito. Cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus. Eu sou embaixador do Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou aqui para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Então, aquele que faz o bem, aquele que é justo, muitas vezes é despojado. Mas o Senhor viu, ou seja, Deus está vendo todas as coisas. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14 em diante, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, de versículo 14. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, que comunhão tem? Ou seja, que sociedade tem a luz com as trevas, a justiça com a injustiça? Que comunhão tem? Nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para ser soldados de Deus, instrumentos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos um barro nas mãos do oleiro. A Bíblia vai dizer que nós somos um vaso nas mãos do oleiro. Ou seja, quem nos fez foi Deus. Então tudo vem dele, tudo é para ele. Sem ele nada somos, nada podemos. Então a tua esperança está em Deus. O teu refúgio é Deus, o teu socorro é Deus. E nós temos sim que lutar contra a injustiça. Nós temos que, como cidadão, como brasileiro, fazer a nossa parte. Porque nós não devemos aceitar aquilo que é errado, aquilo que é sujo, aquilo que é injusto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem nos salva. Então o único que pode nos salvar, o único que é o juiz verdadeiro é Deus. E Ele está no comando, no controle do universo. E nós cremos que o Brasil é do Senhor. Nós cremos que esse país é do Senhor. Nós cremos que esse país vai progredir, vai prosperar. O nosso país é um país riquíssimo. Nós temos tudo aqui nesse país. E como cidadãos, nós devemos
lutar pela verdade, falar a verdade, lutar pela justiça, porque que comunhão tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem as trevas com a luz, que comunhão tem a água suja com a água limpa, que comunhão tem a fonte doce com a fonte amargosa. Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos se não houverem acordo? Há caminhos que para o homem parecem ser deliciosos, mas o fim é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós sabemos tudo que tem prejudicado esse país, tudo que tem prejudicado, nós sabemos aonde está o erro, nós sabemos aonde está a manipulação, a mentira, a falsificação, o engano. E a palavra do Senhor diz, em João 8,44, aquele que mente é filho do diabo. E quantos não são aqueles que estão falsificando? Quantos não são aqueles que estão mentindo e até mesmo usando o nome de Deus em vão? Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 5, o versículo é o 8. Diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Olha só, está falando aqui sobre a casa na areia, está falando aqui sobre a vaidade, a ganância, está falando aqui sobre o orgulho, a arrogância, o soberbo, o egoísmo, o egocentrismo. Está falando aqui a pessoa que quer tudo para ela e que quer pisar nas pessoas, que humilha o pobre, que humilha a viúva, o órfão, os necessitados, os estrangeiros, que prejudica. Ai dos que ajuntam casa a casa, que só pensam em dinheiro, que só pensam em querer mais e mais. Olha o que diz em Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás de bebida, e que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu estou pregando a verdade, e muitos não têm coragem de dizer esta verdade. Muitos não têm coragem de realmente falar o que está no livro sagrado, que é a boca de Deus, é o manual do ser humano. Lebai, cominai, sui, decante na rácia. Nós sabemos que uma das coisas que mais destrói uma família, o ser humano, é a bebida. Olha só, ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás de bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Olha só o que diz também Isaías 5, do versículo 20 ao 22. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Meu Deus, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Meu Deus. Então aqui está sendo dito algo de alerta, porque nós sabemos que muitos acidentes acontecem por causa
da bebida, por causa do vício da bebida. E a Bíblia diz que a nossa casa não pode ser sobre areia, que a nossa casa tem que ser sobre a rocha. E se nossa casa está sobre a rocha, nós vamos lutar pela justiça, nós vamos lutar pela verdade, nós vamos colocar Deus como prioridade da nossa vida. Você está entendendo o que está sendo ministrado? Olha só o que a palavra do Senhor diz: parai de confiar no homem, cujo fôlego está no seu nariz, em que se deve ele estimar. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. O homem promete, mas não cumpre. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, quando não há justiça verdadeira, quando nós somos injustiçados pelo homem, quando nós somos injustiçados diante de uma situação que era para acontecer a justiça, que era para acontecer aquilo que é por direito nosso, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A própria palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 27: pois o Senhor dos exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem fará voltar atrás? Ou seja, quando Deus quer fazer a justiça, pode ter certeza que não há ninguém que possa atrapalhar. Quando Ele diz que Ele vai fazer a justiça, quando Ele diz que Ele vai mudar a situação, quando Ele diz que Ele vai mudar o ambiente, quando Ele diz que Ele vai mudar a nação brasileira, pode ter certeza e convicção que operando Ele, agindo Ele, quem impedirá? Não há quem possa atrapalhar esse Deus, não há quem possa impedir esse Deus. Por isso a palavra do Senhor diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então, a palavra também do Senhor diz: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completa. E há uma ligação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Nós sabemos disso. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías 29, versículo 13. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Então Deus conhece o nosso coração, e a mudança tem que ser de dentro para fora. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas lá dentro nós não obedecemos. Muitas vezes nós falamos de Deus, mas o nosso coração está distante. Ou seja, o nosso coração não está realmente voltado para Deus. Então nós devemos fazer essa autoanálise. Olha só que a pouco fa enderreminaia súbia. Olha o que diz em Isaías, capítulo 31, de versículo de número 3, e depois versículo 6, diz assim, ou melhor, Isaías 32, de versículo 3, diz assim:
os olhos do que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Olha só, Isaías 32, de versículo de número 6, diz assim: porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma dos famintos e fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Ou seja, presta bem atenção em quem você tem ouvido. Presta bem atenção, porque muitas das vezes aquele que tem falado, ele tem apoiado o erro. Aquele que tem falado tem falsificado muitas das vezes a palavra de Deus. Aquele que tem falado muitas das vezes não está falando através do Espírito Santo. E nós sabemos que o Deus que exorta, o Deus que corrige, é o Deus que nos ama. Olha só o que diz em Isaías, capítulo de número 30, de versículo 18: contudo o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aí a pergunta que eu faço: em quem você tem esperado? Aonde está a tua confiança? Porque eu acredito num Deus juiz, que está fazendo justiça. Eu creio que o Senhor é o juiz. Eu creio que Ele é o legislador. Eu creio que Ele é o rei. E Ele é quem nos salva. Então a tua confiança tem que estar no Senhor. Olha só o que diz no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12. Diz assim: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e quem é o conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Olha só a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Olha, Ele tem o comando, o controle de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 17, Isaías 40, 17: todas as ações são como nada perante Ele, e Ele a considera sem valor e menos do que nada. Escuta, muitas das vezes nós olhamos para o homem, nós olhamos para um governante, um presidente, nós olhamos para, de repente, uma pessoa poderosa na terra, mas perante Deus, todo ser humano é barro. Todo ser humano, ele é pó diante dos olhos de Deus. Nós somos chamados como ervas. Nós somos chamados muitas vezes de gafanhotos. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos chamados como ervas e gafanhotos quando nós somos arrogantes, quando nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos. A partir do momento que nós somos humildes, a partir do momento que o nosso espírito é quebrantado, o nosso coração é quebrantado, nós somos chamados de filhos. Vendo? Entenda uma coisa:
1000 anos para nós é um dia para Deus. Entenda uma coisa, que se Deus, Ele quiser, Ele coloca fim em tudo. Você está entendendo? Se Ele quiser, Ele tira o fôlego meu, Ele tira o teu fôlego, Ele tira o fôlego daqueles que estão sendo injustos. Se Ele quiser, Ele faz. É Ele que coloca no trono, é Ele que coloca no poder, é Ele também que tira do trono, é Ele também que tira do poder. Eu estou falando a respeito da Bíblia Sagrada, do livro de Deus. O mesmo Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor. E eu entendo que se não fosse a misericórdia, se não fosse a compaixão, nós seríamos consumidos. Ele é o dono de todas as coisas. Quem sou eu? Quem é você? Vaso, barro, gafanhoto, erva. Quem que é? Quem que é os poderosos? Perante Deus, nada, porque as nações também é nada perante os olhos de Deus. Lepou eni ander ramassu comanécia. Eu te chamo, eu te convido nesta tarde a olhar para Deus, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa verdadeira, a ser uma pessoa transparente. Eu te convido nesta tarde se converter, se render ao Senhor. Eu te convido nesta tarde, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu te convido nesta tarde a fazer uma aliança com Deus, a fazer uma aliança com Jesus. Oh, e anda, labaçude, canta. Com quem você tem que fazer pacto é com Deus, é com Jesus, é com o Espírito Santo. Quem você tem que temer é a Deus. Tema a Deus. Seja temente a Deus. Não aceite coisas erradas. Lute pela justiça, lute pela verdade. Não aceite a corrupção, não aceite a mentira, não aceite a falsificação. Não aceite aquilo que é errado. Você está aqui, nesta terra, porque Deus permitiu que você estivesse. E você está respirando ainda, porque é pela permissão, vontade de Deus. Você sabe disso. Seja dependente de Deus. Faça um concerto. É tempo de concerto. É tempo de você se levantar e desenvolver a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não abaixe a tua cabeça se você está certo. Não abaixe a tua cabeça. Continue falando do amor de Jesus. Seja um instrumento de Deus. Seja um discípulo de Jesus. Seja alguém aonde as pessoas vão dizer: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Não permita a sujeira, não permita o engano, não permita aquilo que desagrada a Deus. Você está entendendo? Hã? Deus te chamou para ser valente. Deus te chamou para ser destemido. E nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha o que aconteceu na história lá de Juízes, capítulo de número 6, quando se fala a respeito de Gideão.
quando fala a respeito de Gideão, olha o que aconteceu. Na verdade, quando foi ser levantado soldados, naquele momento junto com Gideão, se apresentaram 32 mil, caiu para 22 mil, depois caiu para 10 mil, depois só sobrou 300 homens. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas esses 300, esses 7 mil, que não se prostra diante da estátua, que não se prostra diante da idolatria, que não se prostra diante da feitiçaria, que não se prostra diante daquilo que é errado, aleluia, vai prevalecer. Se Sadraque, Mesaque e Abednego prevaleceu, se Daniel prevaleceu, eu creio, eu acredito que haverá intervenção de Deus, porque Deus é o juiz, legislador, rei, aquele que salva, aquele que manda no mundo, aquele que manda no Brasil. Ei, Camanto Condefai, se levanta, vamos fazer a nossa parte, porque aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Só que quando precisar de uma intervenção divina, do sobrenatural, aí pode ter certeza que essa parte é com Deus. Amém. Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Eis que eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, escolha o caminho estreito, escolha Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o advogado fiel desta causa, dessa situação. Ainda que estejam escondendo os seus papéis, os papéis que eram para sair já, de repente estão escondendo os papéis, estão fazendo de tudo para demorar aquilo que é por direito seu. Mas eu profetizo nesta tarde que o meu Deus, que é o juiz, vai acelerar para que este papel seja assinado, porque é justo, é justiça, é direito seu, e o que é por direito seu ninguém toma. Recebe aí, ó justo juiz, ó Deus dos deuses, ó Senhor dos senhores. Meu Pai, quantas pessoas estão sendo injustiçadas, quantas pessoas estão esperando na fila. Ei, que amanto cominaia súbia. Oh Deus, Deus que nos socorre, Deus que peleja por nós, Deus que nos livra dos homens sanguinários. Até a palavra do Senhor diz em Salmo 124: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens nos teriam engolido vivos. Por quê? Porque tem pessoas que é usada pelo diabo, por Satanás, pelo adversário. Tem pessoas que já fez pacto com Satanás, com o diabo, e essas pessoas são soldados de Satanás na terra,
mas já se levantou e tem se levantado um exército poderoso, um exército do Senhor já tem se levantado nesta terra. Lemanto comananda se amando rai. Aleche coin defaia sopia. E calabassúpia. E a palavra do Senhor diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E eu creio em nome de Jesus que o povo vai sair debaixo da opressão. Eu creio que haverá salvação, libertação, restauração, restituição, mudança. Eu creio, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não perde guerra, não perde batalha. Lemante o cominácia, o reminar súbia. Olha o que aconteceu, Paulo e Silas foi preso, foi jogado lá na prisão, por causa da verdade, por causa da palavra de Deus. Paulo e Silas foi jogado na prisão, mas Deus era com Paulo e Silas, e Deus causou um terremoto, e se for necessário, Deus vai causar um terremoto até mesmo na prisão, no presídio. Porque haverá salvação até mesmo dentro da prisão, dentro do presídio. Haverá ande canto labacominácia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos as mãos e os pés, mas eles louvavam, eles adoravam, eles realmente exaltaram o nome de Deus. E o que nós devemos fazer é exaltar o nome de Deus, é honrar o nome de Deus, é lutar pela justiça, é lutar pela verdade. Porque nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como tabernáculo de Deus, nós estamos aqui como templo de Deus, nós estamos aqui de passagem, porque a nossa verdadeira morada é o céu. Não abaixe a tua cabeça, homem de Deus e mulher de Deus. Vamos lutar, vamos exaltar o nome de Deus, vamos fazer a nossa parte, não vamos ficar dentro da caverna, não vamos ficar debaixo do zimbro, não vamos se esconder, não, vamos dizer que Deus, o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, que comanda o nosso país, o nosso Brasil. Ei, Camanu Mandaciacou, desperta, desperta, povo, desperta, igreja, desperta, soldados e soldadas. Talvez esse é o momento da tua reconciliação com Deus. Eu sei que há alguém que está chorando aqui. Eu sei que há alguém aqui que está sendo tocado por esta palavra. Eu sei que há alguém aqui que é uma mudança de vida. Eu sei alguém que está dizendo assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu não aceito mais coisas erradas, eu não aceito mais viver no erro, viver na injustiça. Escuta, aquilo que é loucura perante os homens
é sabedoria para Deus. Não aceite propina. Não prejudique o teu irmão com palavras de maldição. Abençoa o teu irmão, a tua irmã. E Deus falou comigo em Jeremias 1:12. Enquanto eu estava dormindo, Deus falou comigo de Jeremias 1:12. E lá em Jeremias 1:12 diz assim: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E depois, enquanto eu estava dormindo, que foi um sonho, ao mesmo tempo uma visão, Deus falou também que estava mudando o coração de pedra, coração duro que iria se tornar um coração de carne. Ou seja, a mudança seria de dentro para fora. Ou seja, haveria conserto, haveria restauração, restituição, libertação, mudança nesta tarde. Porque em Números 23:19, a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nós sabemos que nós estamos atravessando um deserto, como cristão, como homem de Deus, como servo de Deus. Nós estamos atravessando um deserto, mas nesse deserto não vai faltar maná, nesse deserto não vai faltar pão, não vai faltar água, nesse deserto não vai faltar nuvem de proteção de dia, e nem coluna de fogo à noite. Quando passares pelas águas não te afogarás, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. A palavra do Senhor diz, Isaías 43:13, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Então, o controle, o comando está nas mãos de Deus. E nós estamos nessa terra para ser luz. Nós estamos nessa terra para ser sal. Nós estamos nessa terra para fazer o que é certo, o que é correto. Nós estamos nessa terra para exaltar a Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós não devemos fazer do homem o ídolo. Não. Nós não devemos idolatrar o homem. Nós não devemos correr atrás de idolatria. Nós estamos nesta terra para ser filhos de Deus. E para saber que tudo vem dele, tudo é para ele, sem ele nada somos, nada podemos. Amém? Então, temos que crer na justiça de Deus, pois a justiça dos homens é falha, a justiça do homem é cega. Mas entenda uma coisa, Deus ainda faz justiça. Acredite, nada fica desapercebido diante de Deus. Se você quiser colocar aí no comentário, temos que crer na justiça de Deus, pois a justiça dos homens é falha, mas Deus ainda faz justiça. Acredite, nada fica desapercebido diante de Deus. Amém? Nesse momento, eu quero estar dando a bênção pastoral, porque eu acredito que eu já entreguei aqui o recado de Deus. Eu já ministrei a palavra, que foi realmente uma palavra profética, uma palavra revelada,
uma palavra realmente direcionada através de Deus. Então eu quero estar nesse momento agora dando a bênção sacerdotal, a bênção pastoral. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não podemos esquecer que nós temos que orar muito pelo Brasil. Nós temos que orar muito pelo governo do Brasil. Nós temos que clamar, interceder pelo nosso país. E nós temos que fazer a nossa parte como cidadão, como cristão. Nós devemos lutar pela justiça. Nós não devemos aceitar jamais a mentira, a falsificação, a corrupção. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço do pastor Gustavo. Fique com Deus. Até mais.